Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aí embaixo, já deixa o like pra fortalecer. Hoje quinta-feira, dia 12 de agosto, rapaziada. Corinthians só joga no final de semana, no domingo em casa contra o Ceará. Tem estreia de jogador, então fiquem atentos, família. Antes de mais nada, queria pedir aí também para vocês me seguirem lá no Instagram, @JohnDoTimão. Tem bastante conteúdo, a gente troca uma resenha lá. Aproveitem, rapaziada. Me sigam lá. Fechou, família? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Tenho aquele recadinho especial para vocês também sobre a parceria que eu fechei com o Carlos. Para você que tá trabalhando, chega no final do mês, o salário cai, você olha e fala, podia ser um pouco mais, hein? Preciso de uma renda extra, preciso me virar aí. Eu tenho a oportunidade de ouro para vocês, rapaziada. Basta apenas entrar no link aqui na descrição ou nos comentários, chama o Carlos lá, salva o contato dele, fala que veio aí pelo John do Timão. O Carlos vai te apresentar direitinho o projeto que eu já estou trabalhando diretamente do meu celular, do meu computador. Basta ter acesso à internet. E aí você já começa a trabalhar, certo? Já começa a ganhar diretamente de casa. Tranquilo, família. Dá um salve no Carlos lá. Demorou? Editor, vamos para a primeira notícia rapidinho, certo? O presidente do Corinthians, do William Monteiro Alves, monstro sagrado da gestão, certo? Em algum momento ele parou e falou, não tem mais nada a ver com o Andrés, agora é a minha gestão. Quer que a gente esqueça tudo que aconteceu. Por quê? Ontem ele se encontrou aí com o Will Dantas, empresário do Pedrinho. Certo? Pô, mas o que tem a ver o empresário do Pedrinho? Quando o Corinthians vendeu o jogador, a gente só tinha 70% dos direitos. Daquele valor lá de 18 milhões, era pra gente pegar 70%. O Corinthians fez um acordo com o Will Dantas para pegar os 100%. O Corinthians só tinha direito a 70%, pegou 100%. Aí, parcelou o resto, esses 30% com o Will Dantas. Falou, nós vai pegar todo o dinheiro agora, mas pra frente a gente vai te pagando aos poucos. Venceu a primeira parcela, tá para vencer a segunda, e o Corinthians nem sinal de pagar. O que o Duílio fez? Ligou pro Will Dantas, falou, vem aqui pra gente conversar e tal, porque a gente já tá atrasando, vamos renegociar essa dívida. O Will Dantas foi lá, conversou, reacertou essa dívida com o Corinthians, não sabemos para quando que ficou, certo? Porque falta a transparência da nossa gestão nesse ponto. Aí o Will Dantas postou uma foto e falou o seguinte, ó, para quem pergunta se eu vou colocar o Corinthians na justiça por causa de dinheiro, não vou não. A gente se acerta e eu não preciso estar fazendo média com ninguém. Porque assim, se o Dantas coloca o Corinthians na justiça, além de pagar o valor da dívida, entra multa, juros e correção monetária. Já não tá bom pra gente. Imagina se ficar devendo. Mais do que já tá devendo. Então ainda bem que o Dantas aceitou. Só que aí vou fazer um paralelo rapidinho. O cara é empresário de jogador. Meteu essa aí que não vou colocar o Corinthians no processo. Daqui 2, 3 semanas, ele aparece com o fulano da Silva, que fez 2 embaixadinhas com a bola, chega no Duílio e fala, ó, o menino tem 16 anos, e eu preciso de colocar ele num clube. Preciso dele aí dentro do Corinthians. Pra vender logo. Aí faz um contrato com o cara, o Corinthians tendo 70%, 60% dos direitos e o resto é do empresário. Entendeu? Aí o Duílio vai olhar para um cara desse e vai falar, não. O cara vai falar, beleza, então eu vou te colocar na justiça. É isso que acontece. Fica devendo para empresário e tem o rabo preso. Essa é a grande verdade da diretoria do Corinthians. É mais um resumo de tantos e tantos casos que a gente vê aí, cara. Tantos e tantos casos que a gente vê. E aí, rapaziada, qual que é a opinião de vocês sobre essa negociação com o empresário Will Dantas? Pelo amor de Deus, dá até vergonha, cara. Dá até vergonha de falar uma coisa dessa. Agora, falando sobre o mercado da bola, o monstro Matheus Davó foi finalmente apresentado pelo clube dos Estados Unidos, Philadelphia Union. Eu particularmente não conhecia, acompanho bem pouco da MLS, que é a liga lá dos Estados Unidos. Conheço alguns times assim mais tradicionais e tal. O Philadelphia Union eu não conhecia.
os caras apresentaram o Davó e aí o diretor falou o seguinte sobre o jogador: estamos muito felizes de integrar um jogador com a capacidade do Matheus Davó e a sua versatilidade para jogar ao lado e também como um centroavante. Esperamos que ele entre logo no nosso sistema de jogo. E aí eu fui pesquisar sobre esse time aí, o Philadelphia Union. Os caras estão na semifinal da Liga dos Campeões da CONCACAF, certo? Que foi a liga que o Tigres ganhou no passado para eliminar a porcada. Então, o Matheus Davó já pode estrear hoje por esse time, jogando a semifinal da Liga dos Campeões dele. Cara, ó, já pensou o Matheus Davó, campeão da Champions? Só que da CONCACAF, viu? Sempre bom lembrar, né? Da Europa, não. Ó, todo sucesso pro Matheus Davó. Só para explicar para vocês, ele tá lá por empréstimo até o final do ano. O Corinthians vai receber uma compensação financeira. Não citaram valores. Mais uma vez, a falta de transparência do senhor Duílio Monteiro Alves. E tem o valor de compra fixado. Então, se até o final do ano o time gostar dele e quiser comprar, já tem o valor fixado lá, só pagar pro Corinthians. Quanto que é esse valor que eles já pagaram e qual que é o valor fixado? Ninguém sabe. Na verdade, sabem, né? Nossa diretoria deve saber, o jogador, os empresários e tal, mas ninguém fala pra torcida. Ninguém fala pra torcida, ninguém tem essa informação por parte da mídia. Fechou, família? E aí, qual que é a opinião de vocês sobre esse tipo de negociação que o Corinthians está fazendo? Fez com o Ramiro, fez com o Bruno Mendes, agora com o Matheus Davó, empresta o cara, pega um dinheirinho bem pouco, mas para de pagar o salário dele já, e aí com o valor de compra fixado. O time gostou dele? Tem que pagar. Comentem aí, família. Bom, agora mais uma notícia sobre a parte financeira do nosso clube. Domingo, contra o Ceará, é o último jogo do nosso patrocinador Rap Vida, certo? Que é uma empresa aí enorme, 4 milhões de clientes, certo? Então é uma empresa assim, enorme. Tava no uniforme do Corinthians desde abril de 2019, então já é uma parceria aí, ó, mais de 2 anos, certo? E aí, acaba o contrato agora no final de semana, depois do jogo contra o Ceará. Segundo a diretoria do Corinthians, já temos um novo substituto em negociação. John, quem que é essa empresa? Não falaram. Qual que é o valor que estão negociando? Não falaram. Terceira notícia que eu falo hoje, terceira notícia que falta transparência da nossa diretoria, certo? Quero ver quando fizerem o anúncio, se vão trazer direitinho todos os termos, como que está sendo negociado isso com os nossos patrocinadores. Fato é, a diretoria falou, domingo agora, é o último jogo da Rap Vida aqui, certo? Em cima do logo, ao lado do logo, bem no centro da camisa. E aí para a próxima semana já estão negociando. A intenção da diretoria é que para o jogo contra o Atlético Paranaense no outro final de semana já tenha esse novo patrocinador. Vamos aguardar e torcer para que seja um bom acordo para o Corinthians, né? Principalmente financeiramente falando. Porque, ó, tá complicado, hein? O clube tá precisando de dinheiro, não tem torcida, eles não fazem uma boa gestão do fiel torcedor, tem poucas vantagens aí pros nossos torcedores. Então, cara, tem que ser de patrocínio, a marca do Corinthians é muito forte, mas os caras não sabem utilizá-la. Comentem aí, família, a opinião de vocês sobre essas negociações com patrocinadores que ninguém sabe de onde veio. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscrevam aí embaixo e já deixem o like para fortalecer, família. Ontem, como vocês sabem, eu havia noticiado, Renato Augusto foi apresentado oficialmente, vai ser o nosso camisa 8. E por sinal, cara, diretoria de comunicação, de marketing do Corinthians, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Fizeram uma cagada ontem na transmissão. Primeiro, que colocaram na Twitch, que é uma outra plataforma de transmissão, que não tá disseminada no público. Quem que é o público-alvo? Fala pra mim quem que é o público-alvo do Corinthians. Não é a torcida? Não é o povo? Não é o time do povo? Quantos de vocês aqui tem a Twitch instalada no celular? Ou acessam a Twitch diariamente? Eu vou ser muito otimista e vou falar 20%. Tá? 20%. Meteram a apresentação dele na Twitch, que não sei o que, aí teve atraso, um monte de falha, público assistindo, caiu em 8 vezes. Caiu em 8 vezes o público que estava acompanhando a apresentação do Renato Augusto, se comparar com a do Juliano. Então, assim, o que era para ser um estouro na mídia, para inflar as redes sociais, assim como foi quando a gente anunciou o Juliano, que o Corinthians bateu o recorde do ano,
Era pra ser mais ainda com o Renato Augusto. Mas não sabe aproveitar a marca, não sabe aproveitar o nome, o tamanho do Corinthians, o que o Corinthians representa pro nosso país, certo? Era pra gente estar ganhando muito dinheiro, cara. Mas é tanta gente que não pensa, que faz essas cagadas. Mas, certo? Renato Augusto se apresentou, falou que tá muito feliz de voltar, que foi uma escolha fácil, tal, que o Corinthians, olha, falou o seguinte: foi fácil escolher o Corinthians pela história que tem no clube e pelo carinho do torcedor. O Corinthians se planejou para trazer jogadores de nível, reduziu a folha salarial. Eu estou voltando, trouxe o Juliano, tem o Roger Guedes, quem sabe até mais coisa. Mas o trabalho é para que possamos brigar por títulos em breve. Então esse é o projeto do Corinthians. Vai montar um time forte para voltar a brigar por títulos. E aí, o principal ponto que a torcida ficou curiosa, que o Renato falou, foi sobre o Roger Guedes. Os dois estavam na China, em clubes diferentes, mas a situação era a mesma. Não conseguiam retornar pro país, estavam treinando aqui no Brasil, o campeonato tava para voltar lá, mas os jogadores não conseguiam entrar no país. E aí ficava esse embrólio, até o Renato Augusto conseguir a rescisão dele, fechar com o Corinthians. E o Roger Guedes tá querendo a mesma coisa. O Renato falou o seguinte, família: sobre o Roger Guedes, a gente acaba tendo muito contato, nos comunicamos bastante. Falei com ele há algum tempo, estava disposto a vir, faltava apenas a questão da liberação com o Shandong. Não sei como está essa questão hoje, mas é um cara que gostaria muito de vestir essa camisa. E aí só reforço o que eu venho trazendo para vocês há um bom tempo. Do Roger, questão pessoal dele, o desejo dele é jogar no Corinthians. O que falta? A rescisão de contrato. E não é negociação fácil, cara, que a gente já tá esperando aí, ó, há 2, 3 semanas, certo? E tem pelo menos até o final do mês. Tá até o final do mês aí, essa negociação rolando de rescisão. Pode ser que aconteça até amanhã, pode ser que aconteça semana que vem, na última semana de agosto, não dá pra saber, cara. Vai depender do Shandong Luneng fechar um acordo com o Roger Guedes, ele não quer abrir mão do dinheiro que ele tem pra receber, mas quer jogar no Corinthians. Então tá esse imbróglio, cara. Eu, como já comentei diversas vezes pra vocês, sigo otimista com essa negociação por tudo que o pessoal vem falando que ele quer vestir a camisa do Corinthians. O diretor de São Paulo tentou negociar com ele nem quis ouvir proposta de mais ninguém. Falou, não, já gostei do projeto do Corinthians e dei minha palavra. Então assim, o cara tá focado nisso, ele quer fechar com o Corinthians, mas falta essa questão da rescisão, vamos aguardar mais um pouco. Demorou, família? Ó, tem que ser paciente, viu? Tem que ser paciente, porque, ó, se dependesse de mim, ele já tava jogando com a camisa 10 aí do Corinthians. Mas, como não depende, seguimos aguardando. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!